Então vamos, né? Então vamos lá. A semana passada eu exagerei um pouco no tempo, mas eu senti necessidade de falar sobre o medo, né? Hoje eu vou falar menos, embora tenha muita coisa bonita para falar, mas vou deixar mais para vocês discutirem aí. Então, dando continuidade e recordando Joana, o que ela traz para nós, né? Então, o que ela traz a seguir é sobre o sentido da vida, é sobre os talentos nossos. E é muito bom que a gente preste muita atenção. É muito bom que a gente preste atenção nos nossos talentos. Quais são os nossos talentos? São eles que dão sentido à nossa vida. É isso que Joana quer mostrar quando ela cita essas personalidades famosas que tem aí no livro, né? Que eu não vou abrir para ler, mas vocês estão seguindo aí. Então, ela cita Beethoven, Handel, Goethe, Schiller, Samuel Weiss. Ela cita um Walt Whitman, que é um poeta, né? E ela cita Albert Schweitzer, que nos dá um exemplo maravilhoso de autoiluminação. Todos esses aí perseguiram com perseverança os seus talentos e conseguiram se autoiluminar, dando um sentido à sua vida. Porque, às vezes, nós, com aquela percepção de menos-valia sobre nós mesmos, né, achamos que nós não temos talento para nada. Ah, eu não tenho talento para nada. Mas tem. Quando eu fiz a escola da inteligência emocional, eu descobri que eu tenho inúmeros talentos que eu não sabia, coisinhas simples. Não são coisas de espíritos iluminados como esses que Joana cita, mas são coisinhas simples, né? Então, o talento, nós temos vários. Jesus, ao falar sobre as parábolas dos talentos, fala que o Senhor deu 5, deu 2 e deu 1 talento para diferentes pessoas. Então, por que isso? Porque cada um, de acordo com a sua capacidade, vai desenvolver os seus talentos. E um deles enterrou os talentos, os 2 outros multiplicaram. Então fica a pergunta: será que nós não estamos enterrando os nossos talentos? Porque o que dá sentido à nossa vida é justamente nós descobrirmos qual é o nosso principal talento e colocá-lo a serviço do bem e a serviço do próximo, sem interesse pessoal nenhum. Então, mesmo que seja na cozinha, todo mundo fala: ah, eu faço de qualquer jeito, ah, me passa a receita, ah, eu faço de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Tem aquele jeitinho especial da pessoa, que ela faz o prato e todo mundo gosta. A maioria das pessoas gostam e aplaudem. Então, nós temos, cada um de nós aqui que estamos estudando, temos que descobrir qual é o nosso talento, o principal, e colocá-lo a serviço do bem, a serviço do próximo. Porque aí nós vamos dar sentido à nossa vida e deixamos de ficar doentes, aquelas doenças, né, psicológicas, doenças emocionais, depressão, ansiedade, elas vão embora quando nós descobrimos o nosso talento e colocamos a serviço do bem comum. Então, Viktor Frankl fala que, com muita propriedade, ao descobrirmos esses talentos, nós damos um sentido à nossa vida. E o sentido da vida é a própria vida, segundo ele. E quando nós colocamos o nosso talento, repetindo, em benefício do próximo,
nós estamos descobrindo qual é o sentido da nossa vida. Então, Albert Schweitzer, por exemplo, ele deu um sentido tão especial à vida dele. Ele chegou a fazer medicina para servir aos miseráveis da África, aquelas pessoas sofridas, desamparadas, que não tinham ninguém por elas. Ele era médico, não é? Ele era pianista, ele era biólogo, ele era escritor, ele fazia palestras para ele ganhar o sustento da instituição que ele criou para ajudar os pobres no Gabão. E ele descobriu lá no Gabão, na cidade em que ele foi atuar, um galinheiro. E deste galinheiro, com a ajuda da esposa dele, que também foi fazer enfermagem para se dedicar à obra do marido. Então, são um casal, né? Ele cognominado profeta da floresta, porque o que ele fez de benefício para aquele povo sofrido do Gabão ficou marcado na história da humanidade. E ele se imortalizou. Então, daquele galinheiro, ele fez uma enfermaria. A mulher, com a ajuda das outras mulheres, faziam a sopa, faziam o alimento para dar para aquelas pessoas sofridas, aqueles doentes mentais que eram tratados como animais e outras doenças mais. E Viktor Frankl, o criador da logoterapia, fala que é justamente isso que vai dar o sentido às nossas vidas. E por hoje eu vou parando por aqui para deixar espaço para vocês darem continuidade e para vocês também poderem manifestar e colocar os talentos de vocês aí, né? Então, eu descobri que eu tenho vários. Um deles, que eu descobri que todo mundo gosta, e são os bordados que eu faço, porque eu fui me dedicar ao bazar do Hospital do Câncer. Então, antes da catarata, que me impediu, durante todo esse tempo, de bordar, né? E depois veio a pandemia, que nós paramos, mas a turma continuou. Só que eu não podia continuar por causa da catarata, esperando o momento adequado para eu poder fazer a cirurgia. E o momento surgiu depois de muita ansiedade, né? Depois de muito sofrimento em vão, porque a gente é muito boba, né? Não coloca em prática os talentos que a gente tem de verdade e acaba ficando ansiosa. E é isso aí. Então, todos gostam dos bordados que eu faço. Eles não chegam, às vezes, a nem ir para o bazar. As pessoas compram antes de tão bonito que acham. Então, não fui eu que disse. E eu aprendi a descobrir os meus talentos quando eu fiz a escola da inteligência emocional, porque eu achava que eu não tinha talento nenhum também. E nós temos. Procure descobrir o seu. Qual é o seu? E coloque a serviço do bem comum, a serviço da caridade, completamente destituída de interesse pessoal, porque essa é a verdadeira caridade. Sem pensar em bônus hora, sem pensar em ganhar o reino do céu, porque tudo isso é bobagem. A verdadeira caridade, a verdadeira ação moral no bem é aquela em que nós dispensamos qualquer interesse de ordem pessoal. E agora eu passo a palavra para vocês aí, para Marlene, para dar continuidade ao estudo. Muito bem. A Ana borda muito bem mesmo. Eu tenho acho que umas 2 peças aqui. E vamos lá. Nós paramos, gente, pelo menos no meu livro, é 203, no parágrafo 1, 2, 3, 4, 5. Igualmente, não induz. Quem tem o livro aí, confere a Nara, que a Ana não está podendo hoje.
olhar. Então, estamos... Marlene, começa assim, Albert Schweitzer, Iluminado, é esse. Não é? Olha, será que eu pulei? Eu anotei esse também. É a página 102. Marlene, tem razão. o próximo agora é: o reino de Deus está dentro de nós, asseverou Jesus. É aí que começa. Nossa, não. acho que não, Ana. Eu acho que é Albert Schweitzer mesmo. Parou no Albert Schweitzer. Eu anotei, eu deixei também grifado. Marlene, parou em... Lá, ó, Moisés. Parou em Moisés. Então, não, começa. parou no Gandhi, foi a Gleide que comentou, falou bastante sobre o Gandhi, aí a seguir esse parágrafo aí, Albert Schweitzer. Acho que é mesmo, Ana. Eu então, que tinha virado a página e estava lá atrás, mas você deu. Bom, eu marquei assim, agora... vamos lá então no Albert Eu acho que a Gleide que leu esse parágrafo. Iluminado, fez do socorro médico e espiritual aos infelizes da então África Equatorial Francesa e do mundo todo. O recurso mais importante para a felicidade pessoal e coletiva, que a Ana já comentou, né, gente? Vou até ler outro parágrafo aqui, já passo para vocês. A iluminação interior não se restringe apenas aos aspectos da fé religiosa, mas também aos ideais de humanidade, de benevolência, de arte, de ciência e do pensamento. A Ana Luísa comentou bem isso, né? Todos nós podemos, de alguma forma, cada um com o seu talento, servir ao outro, né? Ou pela arte, ou pela ciência, ou pela benemerência, enfim. Eu acho que aqui nem tenho o que comentar, porque já foi comentado. Eu vou passar para a Ideli, então, começar no Pasteur aí. Não cessava. Então, mas esses aí vão tudo nessa sequência de exemplificando, né? Se você quiser ler, então, até mais, Ideli, você lê. Não, vocês sabem, gente. Ó, chegou a Lara. Seja bem-vinda, Lara. Ó, chegou na hora. Pode ler. Não precisava de investigar a causa da raiva, gênero da febre aftosa. Isso é o meu Welsh da sepsia. Oswaldo Cruz a da malária. Por sua vez, Handel mergulhou nas harmonias celestes para expressá-las no Messias. Johann Sebastian Bach agoniou-se até captar Jesus, a alegria dos homens. Beethoven, embora a surdez absoluta, debateu-se nos pélagos internos e traduziu a majestade da vida em a nona sinfonia, a coral. Schiller, Goethe, Walt Whitman, da mesma forma, porém antes deles, Virgílio, Dante, na sua transhumanização, também expressaram diferentes graus de iluminação interior, que vem corroborando com o que já foi dito, né? Cada um vai transmitir de acordo com o seu talento, com o que quer desenvolver melhor. Michelangelo atingiu a plenitude da beleza ao materializar a criação na Capela Sistina e no Moisés. O reino de Deus está dentro de vós, asseverou Jesus. Por isso que é necessário o autodescobrimento, a fim de o encontrar, porque todos somos seres espirituais e não as formas de que necessitamos para evoluir através das experiências carnais. Aí me lembra muito a Alzira Bessa, fala muito isso, né? Nós somos seres espirituais, ter uma vivência carnal, não o contrário, né? Então, a valorização do que é eterno, do ser espiritual. É isso mesmo, né? A Tati vai ter condição de ler hoje, Tati, ou não? Eu tô sem o livro aqui, Marlene. Então deixa, né? A Sônia não tem. A Ju tem, né, Ju? Oi, eu tenho também, dona Marlene. Isso. Pode ler, Clara. É que eu vou aqui a minha tela. Não, vai chegar na vez da live. Então eu vou tá. Na tela, Então tá. Mas vai chegar a sua vez, viu, lá? Tá bom. Inevitavelmente, todos temos de olhar-nos interiormente,
de despertarmos para a realidade interna e procurarmos nas fontes do sentimento os melhores e mais eficientes recursos, a fim de libertarmos das injunções penosas do ego, necessárias por um período, escravizadoras mais tarde. Cada um lê um parágrafo ou continua? Posso comentar? Pode ler e comentar, Ju. Você já leu. Pode comentar. Eu acho que a que eu entendi assim, a importância da gente se olhar interiormente, libertados da própria consciência do ego, do olhar a gente como a gente é, realmente, né? Ter a coragem de aparar as arestas que a gente precisa aparar, né? Igual a gente está conversando aqui, os talentos, os medos, né? Da gente se olhar dessa forma, assim. Eu não sei. Eu entendi assim, sem julgamentos, mas buscando se burilar, né? Eu entendi assim. É isso mesmo, né, Ju? É isso mesmo. Você falou em medo. Pode falar. Você falou em medo, Ju. Então, o Vitor Frankl fala que o que nos impede, né, de descobrirmos os nossos talentos, não só de descobrirmos, mas também colocarmos em ação, é o medo. É o que Joana fala aí, é o medo do fracasso, né? É a menos-valia, a desvalorização de nós mesmos. Então, há necessidade de nos valorizarmos, de sabermos que nós somos capazes, sim, e não vamos enterrar os nossos talentos, como fez o rapaz da parábola, que recebeu um talento e enterrou. Certo? E Jesus disse: a quem tem, será dado, ao que não tem, será tirado, porque eu vou ceifar onde não semeei. É justamente isso. Você é livre. O Senhor nos deu, Deus, né? Nos deu vários talentos, várias aptidões. Ele nos deu o pensamento, ele nos deu a inteligência como instrumento de trabalho. Então, nos deu a memória, né? Nos deu o sentimento. Então, vamos deixar tudo isso fluir e trabalhar em benefício de outras pessoas. É isso que se refere à parábola dos talentos. Não vamos enterrar, vamos multiplicar os nossos talentos. E isso é autoconhecimento. Ajuda a você a se autoconhecer e se encaminhar melhor na vida, dar um direcionamento melhor na vida, porque descobrindo o seu talento, o seu principal talento, você aplicando em benefício do outro, você vai se autorrealizar e se sentir útil para a humanidade. Se ninguém quiser mais falar sobre esse parágrafo. Você tem o texto, João? Tem, né? Passar para a Nara, então, acho que o João tá. Ô, Nara, então continua você. Vamos lá. Com essa compreensão profunda, o ser, mesmo adulto, torna-se inocente, em estado de infância, de pureza, de não perturbação, não malícia. Então, eu entendo assim, quando ela fala com essa compreensão profunda, quando nós nos autodescobrimos, temos a coragem de olhar como estão os nossos sentimentos, como estão as nossas qualidades interiores, como estão até as nossas dificuldades interiores, nós somos capazes de analisar e tomar atitudes, porque também tem aí o querer, né? É uma compreensão profunda. Se eu quero
realizar em mim o autodescobrimento, eu tenho que estar preparada para enfrentar as minhas imperfeições, reconhecer nelas a necessidade de mudar, como desafios a serem vencidos, como a Joana fala. Então, com essa compreensão profunda, é isso. É a gente ter coragem de olhar para dentro de nós mesmos, reconhecer o que somos e, o ser, mesmo adulto, torna-se inocente. Eu relembraria aqui, no meu entender, que é aquela inocência que Jesus se referiu às crianças, quando ele fala, deixai vir a mim as criancinhas, porque o reino dos céus é daquelas que se lhes assemelham. Então, esse inocente não é inocente de não saber as coisas, é inocente de pureza. É um estado de infância que a criança é pura, né? Não perturbação, não tem malícia, como nós que já mais adultos desenvolvemos isso, né? A pessoa fala uma coisa, a gente já se melindra, uma pessoa faz um comentário, a gente acha que é para a gente, o outro faz uma comparação, a gente desdenha, né? Às vezes não reconhece o valor, até por inveja nossa, por inferioridade que carregamos, né? Às vezes, assim, não reconhecemos no outro aquelas capacidades e tudo isso, porque acho que ela fala, é isso aqui. Essa compreensão profunda é a gente saber analisar os próprios sentimentos, que ainda carregamos com muita imperfeição, porque tem tudo isso que eu falei, né? Nós temos ciúmes, nós temos medo, como foi dito aí pelas meninas, nós temos inveja, nós temos melindre. Então, quando nós temos essa compreensão, a gente atinge, nesse estado de iluminação, a inocência. A inocência não da ignorância, a inocência da pureza, da bondade, da não malícia, né? É um estado, assim, eu penso assim, que é um estado muito bonito que nós vamos conquistar, porque a gente passa a ver o lado bom das pessoas. Eu tinha uma amiga, tenho, né? Uma amiga que um dia nós estávamos no trabalho, eu trabalhava lá no Champanhar, e nós comentamos a respeito de um fato que estava acontecendo com uma funcionária, né? Que foi muito desagradável para o trabalho e para nós ali e tal. E a gente comentou não assim fazendo fofoca, comentou como é que ia acontecer, né? Porque era uma coisa que estava influindo ali na dinâmica do trabalho. E aí um falava, isso sim vai causar isso, o outro vai... Todo mundo colocou as dificuldades. E essa minha amiga, que eu respeito muitíssimo, ela pegou e disse assim, gente, vamos ver o lado bom dessa pessoa. Na hora ela falou. Então, ela é isso, ela é aquilo. Então, ela conseguiu ver e amainar aquele estado de coisa. Então, eu acho que esse é o estado de não malícia, de pureza. Porque todos temos defeitos, mas todos nós temos qualidades, né? Todos nós temos coisas boas que já conquistamos, que já realizamos. E aí, eu sempre me lembro isso quando acontece um fato que a gente vai comentar de alguém. Então, eu penso isso, eu falo, gente, vamos ver o que a pessoa tem de bom, né? Porque a gente tem mania de, às vezes, ressaltar o lado que não é o negativo, né? E sem perceber. E, às vezes, assim, esse não julgar, Jesus falou para nós, né? Quem somos nós para julgar o outro? Né? Atire a primeira pedra, sabe lá o que levou aquela criatura àquela situação, ou nós. Quem somos nós para estar julgando, sendo que somos carregados ainda de inúmeras dificuldades, né? Então, acho que essas lições são para a gente perceber isso.
fazer uma análise interior, olhar para dentro de nós mesmos e respeitar o nosso próximo, respeitar aquele outro como irmão, né? Só assim nós vamos atingir esse estado que ela está nos convidando aqui, que é o estado de iluminação. Acho que o meu Então, parágrafo... existem talentos e talentos. Existem talentos de ordem material, existem talentos de ordem moral. Então, vamos ver um talento bom, um lado bom da Nara. O lado bom dela, ela tem esse talento musical, ela nos ensina a cantar, ensina as crianças a cantarem. O Íris toca teclado muitíssimo bem, e ele deixa esse talento dele se manifestar, porque ele tocou no casamento das minhas filhas. Então, é isso aí. Isso está tudo dentro da gente. Nós somos unos pela essência divina que nós temos dentro de nós. Mas nessa unidade há uma diversidade. E justamente essa diversidade existe porque o talento que a Nara tem, que é de cantar, eu não tenho. O talento que o Íris tem, que é de tocar, eu não tenho. Então, essa troca diversa, variada, essa troca é que é enriquecedora, é que é bonita. E hoje nós vamos sair daqui, cada um de vocês procurando descobrir os seus talentos, sejam eles de ordem material ou moral, porque é isso que Joana está mostrando para nós ao citar todos esses exemplos de pessoas talentosas que perseveraram e brilharam a sua luz interior a ponto de se imortalizarem. Esse é o objetivo de Joana no estudo de hoje. Larinha, você agora, aí, ó, chegou a sua vez. Deu tudo certo, né, Lara? Olha, ele ainda não veio colher meu sample, por isso que eu entrei. Entendi. Se ele chegar, Mas você vamos sai. lá. Isso. Confirmando Jesus, pediu que deixassem ir as crianças ter com ele, porque delas é o reino dos céus, demonstrando que a simplicidade da emoção e a autoconfiança que todas possuem de retornar ao ser adulto quando se desembarace dos atavios angustiosos e dos prejuízos morais que o detêm, aprisionado nos vícios e das paixões doentias. Bom, eu entendo assim, que Jesus estava nos comparando à pureza da criança. E a criança demonstra muita simplicidade de emoção, demonstra autoconfiança, que um dia ela vai ser adulta. Quando ela deixa de lado os prejuízos morais, nos vícios e nas paixões doentias. Então, é um pouco o que a Nara falou, né? É ver o que a pessoa tem de bom em si mesma e deixar isso se manifestar não só na fase infantil, mas também na fase adulta. Desculpe a simplicidade do meu comentário, mas eu acho que foi uma alegoria que Jesus usou para nós entendermos que o reino dos céus não é para aqueles perfeitos, que é para aqueles simples como as crianças. Muito bem, Lara. E interessante que ela vai jogando, né? Primeiro ela fala que é para a gente se tornar, retornar ao estado da infância, mas no sentido de pureza. Mas quando nós chegarmos nesse lugar, nós precisamos retornar ao estado da vida adulta,
sem embaraços, sem os nossos atavios, sem as nossas dificuldades que nós estamos colocando ao longo do nosso processo. Interessante, né? Joana fala aí do resgate da criança interna, da criança interior, porque a psicologia fala que nós temos uma criança ferida e nós temos que cuidar dessa criança. E eu já falei aqui sobre Melanie Klein, que fala que se a criança não for atendida em todas as suas necessidades, desde a fase intrauterina, ela vai apresentar problemas quando adulta. Aquela posição que ela chama de posição esquizoparanoide, que é justamente quando a criança morde o seio da mãe, quando a mãe dela se afasta. Quando a mãe chega e vai amamentar, ela morde. Melanie Klein fala que é uma posição esquizoparanoide e que nós retomamos essas posições esquizoparanoides da criança briguenta, da criança ranheta, da criança birrenta, né? Nós retomamos como adultos. Então, nós temos que cuidar dessa criança interna, deixar a alegria da criança vibrar, manifestar em nós depois de adultos. É muito importante trabalharmos essa criança interna e deixar essa criança se manifestar. Trabalha primeiro a criança ferida e depois deixa essa criança alegre se manifestar em nossas vidas. É de suma importância isso que Joana está dizendo aí. Então, vamos lá. Quando ocorre a iluminação... Eu vou ter que sair, gente. Desculpa, dona Marlene. Tudo bem, Lara. Sinta-se à vontade. Vai Muito com obrigada, Deus. Viu? Fiquem com Deus. Nós que Vocês agradecemos. também. Obrigada, Lara. Nada, imagina. Tchau. Tchau, bem. Quando ocorre a iluminação, surge um sentimento de amor e de reconhecimento pela vida, por todos os seres que o anteciparam, por todos quantos trabalharam pela modificação das estruturas do mundo, tornando-o melhor. Mas não se detém apenas nessa compreensão. Também alarga o amor em direção ao futuro, às sociedades que virão, aos construtores do bem e da fraternidade. Olha que interessante que ela está dizendo aqui, que a gente tem ouvido também de outros pensadores e estudiosos, né? Nós temos que fazer reverência àqueles que nos antecederam, porque todos eles são muito importantes na nossa vida, né? Então, é reconhecimento aos pais, aos avós, e retornando aí todos aqueles que nos antecederam. E, inclusive, mesmo que não esteja na nossa linha familiar, a todos os outros, né? Lá, que contribuíram para a construção de um mundo melhor, né? Quando nós chegamos. Porque se a gente também não tem esse sentido, que é, na realidade, é o sentido da interligação, dessa interligação que todos nós temos, nós não vamos ser felizes, né? E aí ela fala assim que quando nós chegamos nesse lugar, realmente nós somos construtores do bem e da fraternidade. Muito bonito. Então, Marlene, o Viktor Frankl, que é o psicólogo da logoterapia e do sentido, né? Do sentido da vida, ele coloca o paradoxo entre o amor e o temor. E ele diz que quem ama não teme. À medida que o amor vai iluminando o nosso caminho, o temor vai desaparecendo. E nós vamos nos iluminando. E Goethe, na sua obra famosa Fausto, o Fausto coloca que o importante na vida, o mais bonito na vida é a própria vida e o amor. E é isso que Joana de Ângeles está colocando aí para nós, o amor como base de tudo.
O amor é a cartilha de Jesus. Se a gente amasse, estava tudo resolvidinho, né? Mas é claro, chegaremos nesse lugar, né? Estamos em aprendizado, e isso é muito importante. Agora, a Ana não está podendo ler, né, Ana? Então, volta para a Ideli. E nós estamos Ô, acabando. Marlene, sabe por quê? Ah, Eu pus lentes nos 2 olhos para longe. uhum, Agora eu tenho que corrigir para perto com óculos, mas é. ainda vai levar alguns dias. Não, eu sei esse processo aí, porque eu passei por ele também. Vai demorar um pouquinho para você poder pegar aí o livro e ler, mas vai chegar, né? Então, pode ler, Ideli. Rompe-se a máscara que oculta o que se é, impondo aparência que não corresponde aos valores morais internos, mas que deve impressionar, ensejando a autorrealização pessoal. Rompe-se a máscara que oculta o que se é. Quer dizer que antes dessa iluminação interior, a gente usa uma máscara, né? Parecendo uma coisa que a gente não é. Mas aí vai aos poucos, a gente vai impondo aparência que não corresponde aos valores morais internos, mas que deve impressionar, ensejando a autorrealização pessoal. Quer dizer, a gente vive mascarado mesmo, né? E aí, com a iluminação interior, a gente vai rompendo aí essas máscaras e vai aparecendo aí essa coisa interior. Vai ficando bem mais bonito, né? Ah, continua lendo aqui esse finalzinho ou não? Pode acabar. Acho que acaba, né? Aqui, Vamos acabar. buscando a iluminação interior, cada qual observa a melhor maneira de conduzir-se e entregar-se à ação operosa e triunfante da verdade adormecida no imo e necessitada de expandir-se. Iluminado, já não existe no ser o ego separado do self, mas uma perfeita integração de ambos num processo de cristificação infinita. É lindo esse final, né? É lindo, porque já não tem mais aquela separação. É o cair da máscara mesmo, né? E seria o ego, aquela máscara, coisa e tal, e o self, uma outra coisa. E aí vai chegando uma harmonização entre ambos. E aí no processo de cristificação infinito. Bonito mesmo. A gente vai demorar um pouquinho, mas está chegando já, né? Em algumas coisas a gente já consegue, em alguns momentos sim, outros não. Às vezes a gente está conseguindo, alguém pisa no calo, opa! Começa de novo, né? Eu achei que eu fosse passar nessa prova, mas não é dessa vez, né, Ideli? Pois é, Aí a gente roda a baiana. roda a baiana outra vez. É isso aí. Mas interessante que a gente precisa pensar aqui, olha o que ela diz, né? Que a harmonização, que o ser iluminado já não existe o ego separado do self. Quer dizer que enquanto nós estamos encarnados, a gente sempre tem ego. Então, porque às vezes erroneamente algumas pessoas dizem, você não pode deixar seu ego tem que ser abafado. Não é assim a história, gente. Não é assim. Né? É muito mais do que isso. Porque o self, que é o ser espiritual, vamos dizer, é esse que vai caminhar para a iluminação, mas ele vai buscar a harmonia com o ego. Né? Então, vai ser aquela criatura encarnada aqui na Terra, mas uma criatura lúcida, uma criatura consciente, uma criatura que mesmo o outro pisando no pé dela, ela não vai rodar a baiana, né? E é esse processo de perfeita integração mesmo, para o qual nós estamos a caminho, né? Cada um sabe dos seus passos, cada um sabe o que já caminhou, ou às vezes nem sabe, né? Ou às vezes nem sabe, mas estamos aí, nesse esforço. E aí é o autoconhecimento mesmo, porque se eu não sei quem eu sou, eu não sei das minhas dificuldades, das minhas mazelas, eu não melhoro. Então, Marlene,
Fala, quem pode Eu falar. penso aqui, né, quando ela fala ali, que dele leu, buscando a iluminação interior, cada qual observa a melhor maneira de conduzir-se. Então, não existe uma fórmula. Fala, você faz assim, porque cada um é um. Cada um está num estágio, cada um sabe das suas dificuldades e das suas capacidades. Então, olha a beleza, né, da liberdade que Deus nos concede. Então, cada qual observa a melhor maneira de conduzir-se. Para mim, uma coisa vamos dizer, estímulo, para outro pode não ser, né? Então, cada um vai descobrir nesse conhecendo-se a si mesmo, nesse autodescobrimento, cada um vai descobrindo a melhor forma de conduzir-se. E isso nos possibilita a ação operosa e triunfante da verdade adormecida. Ora, Jesus disse: sois deuses. Então, nós temos todo esse potencial a ser desenvolvido. E ao sermos livres e tendo a oportunidade de dar vazão a esse desenvolvimento, cada um vai fazer da sua forma. Para um, o aspecto da caridade, o aspecto de dedicar-se assim a um trabalho assim, vai ser super eficiente. Para outro, o processo de ensinar vai ser o processo para ele, né, de dedicar-se a um outro lado. E tudo, olha lá, ó, a verdade adormecida no hino e necessitada de expandir-se. Então, cada um vai se manifestar de uma forma e vai usar esses recursos a seu benefício, né? E aí é o que você falou. Quando a gente se integra, e a Ideli também falou, não vão ter máscara. Então, haverá perfeita harmonia. O que eu sou, que é aquele ego que estava, vamos supor, mas cara, não precisa disso mais, porque aquilo que eu sou, eu vou exteriorizar, né? Na grandeza da conduta, das posturas elevadas, de coisas edificantes que eu vou construindo em mim, né? Que cada um vai construindo em si. Então, vai haver perfeita integração, porque o self é o ideal, não é? O self é o ser que é o estado do espírito na sua forma ideal, né? Elevada. Então, não vai ter separado, porque, como a dele falou, não vai ter máscara. A gente mostra o que a gente é e isso será grandioso, né? Será o Deus interno a ser assim revelado por nós mesmos. E aí ela fala cristificação infinita. Eu acho que, eu não sei, esse cristificação aí, eu não olhei, mas tem a ver com Cristo, né? Não sei. Essa cristificação é justamente esse Cristo interno, que ao mesmo tempo que nós temos a nossa essência divina, nós temos também um modelo, que é Jesus, o Cristo, porque Jesus é um espírito crístico. Então, vamos explicar o que vem a ser um espírito crístico. Lá na Revista Espírita, que eu não me lembro o ano, diz assim: no topo da escala dos espíritos puros estão os espíritos crísticos. Então, são esses cristos que governam os diferentes mundos, os diferentes sistemas. E o nosso sistema solar aqui, ele é governado por Jesus, o Cristo, porque é um espírito que já atingiu a categoria de espírito crístico. Então, nós temos ele como modelo. Então, ao mesmo tempo que temos uma essência divina, temos um modelo a seguir dentro de nós. Um modelo que se aproximou de tal maneira da sua essência divina que acabou se identificando a ponto de dizer: eu e o Pai somos um só. Então, Joana fala em ponte entre o ego e o self, que é justamente essa conexão entre os dois. Nós não podemos menosprezar o ego,
porque ele é muito importante. Nós não podemos deixar que ele seja o Senhor, que ele esteja no comando, porque quem realmente deve estar no comando de tudo é o Espírito, porque tudo parte dele e não da nossa persona, da nossa personalidade e das nossas personas, que são as máscaras. Estes não podem estar no comando, porque o Senhor de tudo é o Espírito, é o self. E quanto mais esse self chegar a atingir a excelência dessa essência divina que temos dentro de nós, ele vai se autoiluminar plenamente, como fez Jesus. Então, é isso que Joana está colocando. E isso que a Nara falou é aquilo que eu coloquei lá, quando eu disse que há uma unidade na diversidade. São diferentes tipos de talentos que nós temos, tanto talentos morais como talentos de ordem material, de fazer coisas materiais, mas nós temos também os talentos morais, que são as virtudes que nós vamos conquistando. E por isso que na parábola dos talentos está lá 5 talentos, 2 talentos, 1 talento. Porque Deus deu a cada um de acordo com a sua capacidade de ação. E não entra aí só o sentimento. É preciso que estejam em harmonia o pensar, o sentir e o agir, no dizer do Pestalozzi, João Henrique Pestalozzi. Trabalhar as mãos, a mente e o coração a serviço do bem e do bem comum. Não basta ser um bem exclusivo a si mesmo. Para ser virtude, há necessidade que esse bem seja em benefício do outro. Fazer para o outro aquilo que gostaríamos que o outro fizesse para nós. Ô, Juliana, você podia ler, então, está na sua vez aí? Concorda, Marlene? Concorda? É o que a gente tem, eu acho que é o que nós estamos falando, não tem do que discordar. É isso mesmo, né? É isso mesmo. Pode ler? Temas para reflexão? Porque aí a gente já... Isso. Tá. 919. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e resistir às atrações do mal? Um sábio da antiguidade já vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Continuo? Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, quem se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe. Mateus 18, versículo 3 a 5. Continua? Não? Pode? Acabou, Ju. Acabou esse capítulo. É porque às vezes então tá. não percebe. É a minha primeira vez aqui nessa parte. Agora, nós, assim, é tudo isso que nós já falamos, né? Todos os colegas aí, ela sempre termina pegando esses... Ela pega alguma coisa de Kardec, aqui ela pegou hoje de Kardec e do Evangelho de Mateus, né? Para exatamente ratificar o que nós estamos falando, né? Que nós já falamos, na realidade, a partir do que ela vem acrescentando. Aí, se vocês quiserem, talvez não dê para começar o outro capítulo, não sei, vocês que sabem, ou quiser conversar mais sobre esse assunto, né? Vamos conversar mais, Marlene. Eu acho que é melhor, né? 15h52. Então, hoje é dia 1º, né? Eu acho que eu quero falar uma coisa que eu fiquei pensando, até a Nara comentou, né? Que o estar sem máscaras, né? A criança é assim, né?
ela não tem essas máscaras. Quando ela fala da gente resgatar e ter isso, né? É exatamente essa simplicidade de ser o que é, de não ver maldade, né? De fazer o que é melhor. E a visão delas é muito simples e a gente acaba perdendo isso, né? Em função do ego e de muitas outras coisas, né? Então, é bonito, a gente precisa trabalhar isso no nosso dia a dia, mas não é tão simples, né? É um trabalho diário, é uma atenção diária, porque senão a gente não consegue, né? Esse autoconhecer mesmo, de se olhar no espelho e buscar melhorar, né? Os nossos defeitos, o que a gente precisa para viver melhor conosco e com o outro, né? Você falou bem, a criança ela não usa máscara, né? Às vezes passa até vergonha nos pais e não deveria passar, né? Porque elas falam as coisas, né? O que elas pensam, o que elas veem. É muito interessante essa lembrança sua aí sobre o comportamento da criança. Por isso que Jesus também faz essa comparação, né? É. Mas às vezes, né, eu às vezes dou vazão a essa criança interior aí, falo o que eu penso, nossa senhora. Vocês já imaginaram, né? Porque às vezes a gente tem uns relacionamentos difíceis, até na casa espírita, né? E se a gente for falar como criança tudo que a gente fez, se deixar cair as máscaras, menina, fica difícil, hein? É, porque Por o isso que eu pessoal. acho que não é tão simples, é isso mesmo. É isso que eu ia É, dizer na hora que estava se falando das máscaras. Nós usamos e às vezes elas são necessárias são necessárias. para uma adequação no campo social, né? Isso. Porque umas vezes você se cala quando você às vezes deveria verbalizar ou poderia, mas você sabe que se você for verbalizar, ali ao invés de ajudar vai piorar, né? É bem isso, né? Outras vezes você fala mais para agradar, então tem tudo isso, né? E Sim. porque nós estamos num ambiente de um relacionamento. E relacionamento pressupõe o outro, é via de mão dupla. É, Então, não dá para você, como diz, tocar seu carro e não lembrar de que vem um outro na sua direção e que nós não temos o direito de afrontar o outro. Verdade. Né? Então, para não afrontar o outro, às vezes, isso não é fingimento também. Isso é adequação. Né? É Agora, saber viver, né? eu penso assim, vou dar a palavra para vocês, que o mais importante no autoconhecimento é verdadeiramente um trabalho de eu para comigo mesma. Né? Seria numa linguagem assim, é o eu e o mim. Como é que eu estou? Como é que eu ajo, né? Em termos de vaidade, e vai por aí afora. Isso realmente a gente tem que trabalhar, né? Sei, agora quero ouvir vocês. Mas por outro lado, gente, a criança às vezes coloca máscara sim, para se fazer de boazinha, certo? Para agradar ao adulto, ela acaba colocando uma máscara de boazinha. Vai ver isso na psicologia melhor que vocês vão encontrar, tá? Ela coloca sim. A criança coloca máscara Isso sim. tem mesmo, Também. Luísa. Isso tem mesmo. E aí a gente pode remontar ao passado do espírito, ou às vezes até a vivência já nessa encarnação. Que às vezes os relacionamentos são tão conflituosos, né? Que vai Exatamente. induzindo a criança a fazer isso. Como diz, ou ela faz isso, ou ela não vai sobreviver no lar. E às vezes ela, como É. a Juliana e a Ideli disseram, ela solta tudo que ela tem que soltar e ela é reprimida, né? E aí ela começa a pôr as máscaras. Então a criança põe sim, viu, gente? Eu queria ter mais o dom da palavra. Às vezes eu sou muito de ouvir e às vezes com isso fico um pouco sufocada. Ah, Soninha.
Eu tenho um Entendi. pouco de dificuldade. Começa a falar, Soninha, começa a falar. É. Mas você Eu já sou mais- reparou que você já começou a Começa a falar? pôr o seu talento para fora, não enterra o seu talento. Então, às vezes eu fico um pouco aqui sufocada, não sou muito de falar, sou meio de ouvir. Hoje Escreve aconteceu um toda fato tão chato comigo, que uma pessoa que nunca me viu, não me conhece, é assim, eu não vou contar a história porque não é legal, sabe? O acontecido, mas ela queria invadir minha casa, me chamou de mentirosa. Aí eu falei, olha bem, se você tem que ver para crer, se você não acredita, você pode entrar. Eu não vou deixar você, mas se você quiser entrar, você entra. Ela, eu vou entrar. Eu falei, não, você vai entrar se eu deixar. Aí eu deixei ela entrar, sabe? Ela achava que a filha dela estava aqui, não estava. Aí saiu toda com o rabinho meio das pernas. Mas é triste, né? É, mas você se posicionou, né, Sônia? Você foi firme. Então, eu tô aprendendo, porque em outras épocas eu acho que eu não agiria assim. Eu ouvindo você, eu senti que você foi firme. Você se Marlene, posicionou, Ela né? foi assertiva, né, Marlene? Assertiva, isso. Porque nós temos que usar, Sônia, de assertividade, sem ser agressiva ou passiva. É que eu falei, Você a não gente pode pode ser resolver as passiva coisas, tem que resolver e na não pode... calma, com tom de voz baixo, não precisa de agressão. E outra, uma pessoa que Exatamente. nunca me viu, não conhece, não sabe como eu sou, e isso você não acreditar na minha palavra é você me chamar de mentirosa. Então isso é muito ruim, né? Eu falei, Exatamente. mas se você quiser entrar, minha filha, vasculha tudo quanto é canto, porque eu não preciso disso. É difícil, né? Ô, Sônia, assim, mas a gente só se conheceu agora, na pandemia, né? Pessoalmente, eu acho que nós nunca nos vimos. Mas eu observo em você que você foi se soltando. Eu observo Não, isso. eu tô conseguindo sim. Devagarzinho, tô conseguindo. Então, Eu também Agora observei isso. eu já consigo abrir as câmeras. Hoje eu não abri, não, porque às vezes meu netinho faz arte aqui, cai, eu tenho que socorrer ele. Aí eu deixo fechado. Então, mas eu com a ajuda de vocês, estudando com vocês, está sendo umas tardes maravilhosas. Muito bom, né? Marlene, Todos Tá? nós. Você pensa que eu também não estou mais solta, né, bom para Marlene? todos, né, Ana? Todos nós. A Ana deu uma guinada verdade. de 180 graus. Também estou mais solta, mais A Dona Honória, hoje eu descontraída. comentei com o Tonho de manhã, eu falei, Tonho, eu estou impressionada com a Dona Honória. Muito obrigada por você A fazer Dona parte da Honória, minha a vida. Dona Honória sempre, né, participou. Sempre. Sempre ela deu a opinião dela, ela nunca deixou de dar, não. A Dona Honória eu Honória conheço está no de presencial parabéns. faz muitos anos, né, Dona Honória? Mas eu Parabéns, Dona senti Honória. que aqui no online ela se soltou mais. É interessante isso, né? Faz muitos Pois anos é. que a gente, desde a gente solteira, a gente ia no centro espírita, né? Eu já conhecia no espiritismo. E aqui, quando eu morava fora, a gente não ia, porque eu morei em Fronteira, morei em Furnas. Em Furnas não tinha centro espírita. Não lembro de ter, não. Na Fronteira tinha, mas era difícil de eu ir. Aí depois que eu mudei para cá, comecei a ir no Judas Iscariote com a Adelaide. Aí depois comecei no Luz e Amor, que era mais perto, né? E lá eu continuo aqui também, toda vez. Eu falei pro Tonho, eu só não assisto a palestra dia de terça-feira, porque eu faço evangelho às 8 horas, né? A evangelho no lar. Mas aí os outros dias eu gosto de ver. Assistir, eu fico calada no meu canto, mas eu gosto de ouvir. Você não fica calada, não. Você está participando muito bem, viu, Dona Honória, né, Ana? Segunda ela participou bem, Muito ontem bem. ela participou bem. Mas ela participava também lá no presencial, no Luz e Amor. Ela nunca omitiu a opinião dela. É verdade. Só que agora ela participa de mais grupos
Então, a gente vê melhor. É. Você quer falar, Nara? Parece que você ia falar alguma coisa. Eu falo assim, que às vezes, eu concordo com você falou, quando a gente, às vezes, toma uma atitude, vamos supor que a gente até não concorda muito, mas fala, não deixa soltar tudo aquilo que a gente tem vontade, eu acho que não é hipocrisia. Eu acho que é uma atitude, às vezes, muitas vezes, responsável. Porque nós somos seres sociais e, como seres sociais, nós temos que também nos controlar. Agora, se a gente tiver que falar, que a nossa fala seja dócil, né? Não seja agressiva, porque aí pode a coisa piorar. Então, eu estava lembrando que o Divaldo fala, e eu até tenho minhas dúvidas, né? Quer dizer, não é porque ele fala que eu acho que eu devo concordar. Respeito muito, mas ele fala assim: a mentira sempre é mentira, né? Em qualquer ocasião. Até o que eles falam é mentira branca. Então, eu não concordo muito com isso. Eu, particularmente, não estou falando aí, cada um que sabe. Por quê? Às vezes, a pessoa, naquele momento, ela não está capacitada para ouvir uma coisa direta. Então, a gente ou omite ou fala de um outro jeito, e eu acho que isso não é hipocrisia, nem é mentira, porque, quer dizer, eu não sei a ideia também que ele teve quando falou isso. É lógico que ele queria afirmar que a gente tem que ser verdadeiro, né, Marlene? Nem estou assim, mas eu estou querendo dizer assim, nessas situações, muitas vezes a gente tem que pensar que não há hipocrisia. Quer dizer, fala uma coisa que você nem acredita muito, mas naquele momento é adequado, é positivo, ou vai evitar um mal maior, sabe? Ou a gente deixa de ser caridoso naquele momento, falando uma coisa que talvez precisasse ser dita, né? Então, cada situação é isso que eu quero dizer. Cada situação, cada pessoa, a gente vai desenvolvendo a capacidade de discernimento para agir assim. E isso vai nos ajudando, não ser hipócrita, sermos verdadeiros, mas sermos também, como é que a gente fala quando dócil, assim, sermos prudentes diante de certas Assertivo. É assertividade, Nara. você falou aí. Então, a gente toma uma atitude, mas a gente vai saber agir, né? É isso que eu ia falar, Marlene, mas até já passou do tempo. Mas a questão é a seguinte, eu concordo com o que a Nara disse, mas nós falarmos sem julgar, viu? Porque quando você fala julgando, aí é que mora o perigo. O perigo está aí, no julgamento. Quando você diz, você é isso, você é aquilo, você é autoritária, você... Certo? Aí você já está julgando, porque tem falar e falar. Tem várias maneiras de falar. Então, o importante é você ser assertivo, deixar de ser passivo, não ser agressivo, mas não julgar. No momento que você julga, embora a voz esteja mansa, ela está agressiva. É isso aí. E o Nietzsche não cortou, não. Nós passamos no teste, olha lá, já passaram 6 minutos. Bom, né? Só 10 minutos. Eu estou em discussão 10, que começou antes, tá certo, ainda bem. Falaram que ia cortar. Não, mas essa conta é paga. Então não vai cortar, bem, isso é pago. Mas eu já não sabia. Então eu queria fazer um teste, mas disse que Eles tiraram a gravação dessa. E aí, gente, mais alguma coisa? A Idevita pensativa. Nossa, você captou mesmo. Eu tenho que fazer um movimento contrário da Sônia. Ela tem dificuldade em falar e eu falo muito. A Nara falando essa coisa da assertividade, eu tenho muita dificuldade nisso.
Né? Às vezes, quando uma pessoa fala o que eu falei de outra maneira, eu falo, nossa, gente, como é que eu não pensei nisso antes? Ah, mas quem é que não tem? Todos nós temos, Ideli. Aí já saiu assim, entendeu? Por isso que eu fiquei pensativa. Oi, Deli, hoje eu estava pensando assim, eu quero ver se com esse uso do online aí eu aprendo uma coisa, porque aqui a gente é obrigado a esperar a pessoa falar, né? Aqui você é obrigado. É obrigado a esperar para ela poder fechar o microfone dela e você abrir o seu. Então, é um aprendizado. Eu falei assim, eu quero ver se fica aí. Mas eu quero presencial, eu vou falar assim, não, só vou abrir o meu microfone a hora que eu vou fechar o dele. E Deli, começa a contar até 10. Ô, menina, acho que seria bom, viu? É isso aí. Muito bom, né? Que aí você vai pausando. Vai, vai. E aí, Tati, tá melhorzinha, bem? Tô sim, graças a Deus. Ai, que bom. Vai Quer falar passando, alguma né? coisa? A Tati é aquela pessoa, gente, que tem muito para dar. Mas está lá, quietinha. Eu falei para ela que eu já vou dar um serviço para ela. Você me aguarda. Não esconde o talento, não. Não enterra o talento, não. É para ela e para a Ju, as duas juntinhas. Não que a Ju se verbaliza mais. Estou Ô, Tati, aprendendo com Ela está vocês. Estou enterrando o criando talento, coragem. não pode. então, é verdade. E ela tem talento mesmo, essa menina. Todos nós temos, né?